Quem está feliz com o Senhor e dá um glória a Deus bem alto. Quem vem aqui receber seu milagre? Está precisando de um milagre assim? Levanta a mão. Eu creio que se você não sair com o seu milagre nessa noite, você vai sair com o direcionamento dele. Você vai sair daqui sabendo quais as atitudes corretas vão te levar em direção ao seu milagre. Eu creio nisso. Você crê nisso? Amém. Me apresenta rapidão. Eu vim falar do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Vitor. Não sou um pregador de fora, viu? Sou da casa. Passa rápido, vou fazer 1 ano que eu estou congregando aqui. Agora em setembro. Mas eu não sou novo, viu? Eu congreguei e fui da Nova Aliança no antigo prédio. Há mais ou menos uns 10 anos atrás eu congreguei lá. E hoje eu vim para uma missão, né? Ajudar a gente ir para cima do nosso novo templo. A gente construir, eu vim para contribuir. Um pouquinho que eu sei, a gente vai contribuir, vai para cima. E fico muito feliz de compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite. Eu creio que são 40 minutos no máximo, mas que vai ficar martelando no seu espírito, na sua alma. Você vai lembrar dessa palavra por muito tempo. Eu creio nisso. Amém? Vamos para a palavra. Abra a sua Bíblia aí em Marcos, no capítulo 5. Foi para isso que eu vim, foi para falar do meu amado, do meu Senhor Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 21. Quem não achou, pode olhar aqui para o telão, já está disponível aqui. Quem achou, diz amém. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamando Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Queridos, esse começo aqui é muito importante. Toda ministração tem introdução. Esse começo aqui vai dizer se você vai sair daqui com a sua bênção. Porque se a gente entender a história, vai ser fácil eu pregar aqui, vai ser fácil. Nesse momento, eu queria que vocês colocassem cheiro, colocassem cor nessa história. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe diz: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, chamado Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas,
crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis esse alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneiras admirados. Senhor, eu te agradeço por esse texto, meu Pai. Espírito Santo de Deus, eu te convido, se move em mim, se move no meio da tua igreja nessa noite, para nos dar a compreensão dessa palavra maravilhosa que liberta, que cura, que traz esperança, que tira aquele que está no chão e levanta, Senhor. É isso que nós te pedimos, é que o Senhor nos dê essa compreensão. Aquele que chegou triste, saia alegre. Aquele que chegou sem esperança, saia daqui convicto que o seu milagre ainda está vivo. E eu te peço, Santo Espírito, fica no nosso meio, faz o que tem que ser feito, porque estamos aqui, Deus, pela tua permissão, e é porque nós acreditamos na tua palavra, em nome de Jesus. Dá uma grande salva de palmas para a palavra do Senhor. Queridos, essa história aqui, ela é muito linda, muito poderosa. Ela fala de muitas atitudes de um homem de fé, chamado Jairo. Quem já passou, eu creio que algumas pessoas aqui nessa noite estão passando dias difíceis em sua casa. Porque dias difíceis não é só para quem não é crente. Todos estamos expostos a passar por dias difíceis. Às vezes eu vejo irmãos se escandalizando: como é que isso acontece na minha casa, Vitor? Vitor, por que que isso está acontecendo comigo, que sou um homem de oração, que sou um homem de fé, que jejuo? Por que isso está acontecendo na minha casa? Porque crentes e descrentes estão expostos a situações assim. Ninguém está livre das aflições. E a gente vê aqui um líder, um dos príncipes de uma sinagoga, passando por um problema dentro da sua casa. A palavra diz que esse momento aqui não foi um momento qualquer, foi um momento difícil. Quem tem filho vai concordar comigo, querido. A gente passa por problema é uma coisa, mas quando se trata dos nossos filhos, da nossa família, é algo totalmente diferente. Tem até algumas pessoas que dizem: mexa comigo, mas não mexa com os meus não, porque é difícil. E essa história aqui conta a história de Jairo, para a gente entender melhor, aonde um homem se deparou com a sua filha à beira da morte. A palavra diz que ela estava doente a tal ponto de morrer a qualquer momento. Para vocês terem uma ideia, já tinham contratado o funebre, já tinha pessoas lá preparadas para tocar naquele funeral, já tinha pessoas ali chorando, contratadas. O funeral já estava todo preparado, só esperando aquela moça falecer. A palavra diz que Jairo, ali no meio da casa dele, olhando para aquela situação, ele se incomodou e tomou a primeira atitude, pancada, forte. Ele olhou para aquela cena da casa dele, viu pessoas chorando, ali desesperado. A palavra diz que quando Jesus chega lá, estava um alvoroço naquela casa. Com certeza Jairo estava ali, olhando para aquela situação, analisando a família dele, a casa dele, pensando: meu Deus, é o fim. Meu Deus, está tudo preparado para enterrar a minha filha, já está tudo preparado, esperando a minha filha morrer. Marcos diz que ela estava à beira da morte. Aí aquele homem chamado Jairo se levanta e ouve que Jesus tinha acabado de entrar na cidade, tinha acabado de descer do barco. A palavra diz que ele sai loucamente, com certeza, vai até o Senhor Jesus e começa a suplicar, a clamar, dizendo: Senhor,
a minha filha está para morrer, a minha filha está à beira da morte. Eu te peço, corre lá, vamos lá comigo, e impõe as mãos nela e ela vai ser curada. A palavra diz que na mesma hora, de prontidão, o Senhor se levantou e seguiu ele. De prontidão, o Senhor estava preparado para ir com Jairo, na mesma hora. E a palavra diz que Jairo saiu com o Senhor Jesus em busca da provisão e do seu milagre. No meio do caminho a gente vê, parece que essa mulher aqui está intrometida no meio dessa história. Parece que essa mulher não tinha nada a ver com o milagre de Jairo, mas tudo tem um porquê. A palavra de Deus, Deus só age com propósito. O Senhor Jesus só age por princípios. Às vezes nós olhamos para a nossa vida dizendo, por que isso está acontecendo? Senta, crente, senta, porque tem um propósito no meio de toda essa confusão. A Bíblia diz que aquela mulher, ela pega ali a carona, Jairo está passando com o Senhor Jesus para a casa dele, e ela vai por detrás e toca no manto dele. Na mesma hora, ela também é curada. Na mesma hora, o fluxo dela ali é estancado e ela recebe o seu milagre. É interessante que crente cheio do Espírito Santo, crente determinado, ele motiva outros, né? A gente vê Jairo ali motivado, querendo levar Jesus para dentro da sua casa para receber o seu milagre. Com certeza aquela mulher olhou para Jairo passando ali muito desesperado. Jesus vai para minha casa. Ela olhou, olha, aqui é uma chance. Se Jairo foi pegar ele lá, por que eu não? Porque crente motivado, ele motiva os outros. A palavra diz que no momento que Jairo, ele para observar aquela mulher sendo curada pelo Senhor, a Bíblia diz que chegaram alguém lá da casa de Jairo, dizendo, Jairo, por que tu incomodas o mestre? Por que esse incômodo? Deixa eu te dar uma notícia aqui, a tua filha acabou de morrer. A tua filha morreu. No meio do processo do milagre de Jairo, da filha de Jairo, chega uma notícia. Por que tu incomodas o mestre? Deixa Jesus aí, tua filha morreu, volta agora para sepultar a tua filha. Jesus olhou para ele e disse assim, Jairo, não tenha medo, crê somente. Interessante que o Senhor Jesus fala com Jairo, crê somente. Aqui a gente lendo esse texto, é um texto maravilha, mas na prática, queridos, imagina aquela situação, Jairo ali, sabendo que qualquer momento ia receber a notícia do falecimento da sua filha, e aí quando Jesus vira para ele, crê somente, a palavra diz que Jairo não fala nada, Jairo não dá um pio, e a Bíblia diz que Jesus segue para a casa de Jairo. A gente precisa fazer essa introdução. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele vê tudo organizado, tudo organizadinho, esperando a hora de fazer o funebre daquela moça. Aí Jesus olha para ele e fala assim, por que esse alvoroço todo aqui? Jesus tem um jeito especial de trabalhar. Por que esse alvoroço aqui na casa de Jairo? Todo mundo chorando, todo mundo desesperado, Jesus chega, por que esse alvoroço aqui? Ela não morreu, ela só dorme. E a Bíblia diz que ele entra, tira quem estava lá fora, quem estava lá dentro, tira para fora, entra para dentro da casa e faz o tão esperado milagre na casa de Jairo. Agora eu queria chamar a tua atenção para algumas atitudes de Jairo. A primeira, como nós introduzimos aqui, a gente vê que o destino da família de Jairo já estava traçado aos olhos humanos. Ela estava tudo organizadinho, tudo preparado para sepultar a filha dele. Só que eu amo essa primeira atitude de Jairo, ela despertou algo em mim muito forte. Quando eu vejo Jairo olhando dentro da casa dele, imagina Jairo, dentro da casa dele, aquela situação toda, tua filha vai morrer, está doente, já contrata, se antecipa logo Jairo, contrata aqueles que vão chorar, aqueles que vão, os instrumentistas, prepara o funebre para tu não ser pego distraído, porque tua filha tem pouco tempo de vida. Imagina Jairo naquele momento.
Imagina comigo Jairo olhando aquela situação dentro da casa dele. O interessante é que a primeira atitude de Jairo foi olhar para a situação da casa dele e dizer assim: o Senhor Jesus chegou na cidade, é para lá que eu vou. Ele deixou filha, ele deixou a casa dele lá, deixou o funebre e foi em direção à sua provisão. Eu tenho uma palavra para a sua vida nessa noite, querido. Não aceite nenhuma realidade que não venha de Deus. Não aceite nada acontecer na sua vida que não venha de Deus. Eu vejo muitas pessoas acostumadas, sentadas, vivendo propósito que não é de Deus. Jairo olhou para a situação da casa dele e disse assim: esse aqui não vai ser o fim da minha família, a minha filha não vai ser morta. Ele se levantou e foi até o Senhor Jesus. Em outras palavras, ele estava dizendo: está traçado aos olhos humanos o fim da minha família, mas eu creio no Jesus que não frustra servo dele. A atitude de Jairo, ele estava dizendo: eu não aceito essa realidade de derrota. Ah, mas ela está à beira da morte. Sim, mas eu creio no Jesus que Ele faz ressuscitar quem já morreu. Eu quero te dizer, querido, você que está vivendo uma realidade diferente do que você sonhou. Essa palavra é para você que hoje talvez a tua casa está numa realidade, está assim, ó, de perna para o ar. Essa não é a realidade que Deus tem para você. Eu quero falar com os inconformados que estão vivendo tempos difíceis, estão dizendo assim: foi porque Deus quis. Ou o crente sem fé, a situação chega na casa dele e diz: é porque Deus permitiu. Não, querido, é porque tu quer se acostumar com a realidade que o diabo está colocando diante de você. O Senhor tem o melhor para os seus filhos. Essa ladainha em dizer que Deus permitiu, é porque Deus deixou, não, é porque nós temos que ser como Jairo, não aceitar uma realidade de derrota. A realidade que Deus tem é uma realidade de vitória. Ah, o amigo chega: ei, irmão, mas tu está num tempo difícil, né? Ou tempo de azar, minha irmã. É porque Deus é assim mesmo. Aguenta firme não. Deus tem o melhor para a tua vida. Jairo, precisa não, Jairo, eu vou chamar, já vou contratar o funebre. Não precisa você ficar nervoso, Jairo. Eu vou deixar tudo preparadinho para enterrar sua filha. Aparece gente de todo jeito, todo lado, querendo te acalmar. Quem é um homem de fé e uma mulher de fé, não vai faltar pessoas para querer te acalmar. E crente não tem que ser calmo, crente tem que ser ativado, radical. Crente tem que correr atrás dos milagres. Tem que ser como o Jairo, deixa para trás todo aquele alvoroço e vai atrás do teu milagre. Tem gente, querido, que senta na cadeira e espera o diabo bagunçar. É filho na droga, é pai na bebida, é desempregado, é a casa virada de cabeça para baixo, ele está lá sentado. Não, é porque Deus permitiu. Não, é porque Deus diz que tem um tempo certo para cada propósito. Eu estou vivendo um propósito de Deus. Não, querido. A palavra diz que você vai comer o melhor dessa terra. Não aceite menos do que isso. Não aceite. Não seja como Jonas, a tempestade em cima e ele dormindo. A palavra diz que o Jonas lá, a tempestade, a tribulação, torando lá no meio, e ele está o quê? Dormindo. Tem crente assim. Tem crente que na situação de Jairo, ele ia aceitar normalmente o curso da tragédia dele. Ele ia aceitar o curso do fracasso dele. Ah, mas eu não passei num concurso que eu fiz, foi porque Deus quis. Não aceite essa realidade não. Estude mais uma vez e passe, e mostre que o que Deus tem para você é o melhor.
Ah, meu casamento está dando errado, é porque eu errei. Não, querido, não aceita a realidade que o diabo está impondo. Aceita a realidade de Deus. Crente precisa viver a realidade de Deus. Eu sempre digo, eu vou viver o que a Bíblia diz que eu vou viver. Eu vou ter o que Deus me prometeu que eu vou ter. Eu não aceito menos que isso. Eu não aceito, eu não me conformo com dias difíceis. É necessário passar? Mas não é obrigado a morar nesses tempos de aflição. Não é. A minha casa vai passar por tribulação? Vai, mas a tribulação não vai permanecer, porque eu sou inconformado com realidade que não é de Deus. Eu não sou conformado com realidade que é imposta pelo diabo. Já passei problema no casamento, passei problema com o filho doente, mas eu disse, Deus, eu estou passando, mas eu sei que isso aqui não é para minha casa, não é permanente, não é para sempre, é passageiro. A doença da filha de Jairo era passageiro, tinha um propósito, e Jairo era esperto, ele foi na fonte, ele sabia onde procurar. Ele deixou a casa dele, correu para o lugar certo e para a pessoa certa. A segunda atitude por trás de um milagre é que ele sabia para onde correr. Não foi, a palavra diz que não foi para o amigo mais próximo, não foi para o coleguinha do trabalho, não foi para o vizinho. A palavra diz que Jairo sabia o endereço certo, ele foi para os pés do Senhor. Ele se prostrou, foi diante do Senhor. Quer resolver o problema da tua casa? É diante do Senhor, é nos pés do Senhor. Às vezes nós procuramos em todo lugar solucionar os nossos problemas, em todo lugar. A gente acredita em banco, a gente acredita em amigo, tem crente que acredita em rezadeiro, já vi, é sério, acredita em bênção, acredita em reza, acredita nisso, acredita naquilo, mas não acredita que o Senhor Jesus pode mudar a realidade dele. Aí bate em todas as portas. Aí quando a gente, o que está acontecendo? Não, é porque eu estou passando um problema, a minha casa está assim, meu casamento está assim, e o que foi que tu fez? Não, eu já fui ali, e o Senhor, tu já fez algum propósito de oração? Não, tu já acordou de madrugada e se prostrou diante do Senhor? Não, pois tu está deixando o Senhor em segundo plano, filho. Tu bateu em todas as portas e não foi na fonte, no lugar certo. Foi em todo lugar e esqueceu a fonte, que é o Senhor Jesus Cristo. Jairo sabia o endereço do milagre dele. Jairo sabia o endereço. Jairo era inconformado, não assumiu aquela realidade dele, foi no lugar certo. Aí Jairo chama Jesus para dentro da casa dele, vai lá, vamos Senhor, aí o Senhor aceita. Eu amo a maneira de Jesus trabalhar com a gente. Quando ele está indo aqui com o Senhor, de volta para sua casa, eita, Deus vai curar minha filha, Deus vai mudar, mas foi tão rápido. Eu só chamei o Senhor Jesus, Ele está indo para minha casa, Ele vai curar minha filha. Aí de uma hora para outra, parece que não foi nada programado. Parece que não tinha nada ali do céu envolvido. Parecia que era uma mulher intrometida na história de Jairo. Parecia. Aí quando ele está indo, quem que aparece? A mulher do fluxo de sangue. Aí Jesus ainda faz aquele charme, quem me tocou? Aí o discípulo com a visão carnal diz assim, Senhor, tem tanta gente aqui ao redor, tanta gente te tocando, Senhor, é muita gente, é uma multidão. Aí Jesus não dá ouvido não, Jesus pergunta de novo, quem me tocou aqui? Sabe como é que está Jairo? Jairo está lá do lado assim, olhando, ó. Imagina Jairo lá esperando, e esperar já é ruim, e com a sua filha à beira da morte, e Jesus ainda fazendo aquele tchan, quem me tocou, hein? Imagina Jairo lá,
roendo as unhas, meu Deus, minha filha vai morrer. Eu saí de lá, já estava tudo preparado. Ali tem um propósito. Ali o que estava sendo testado era a paciência de Jairo. O que estava sendo desafiado ali, até onde Jairo ia aguentar o que o Senhor estava fazendo com ele. Tem crente que pensa que vai receber milagre de mão beijada. O Senhor vai te testar. O Senhor vai exigir a tua paciência. A palavra diz que o Senhor pegou o povo de Israel, e em vez de levar para a terra prometida, tinha aqui um deserto. E ele disse: eu te levei para o deserto para saber o que estava dentro do teu coração. Antes de milagre acontecer, tem teste de Deus, meu filho. Deus vai testar a tua paciência. Quer o segredo? Fica caladinho igual Jairo, e espera que o Senhor sabe trabalhar. Não queira ensinar Deus trabalhar com o crente. Deus já sabe como é que vai fazer. Deus, mas está demorando, ou eu vou me separar. Deus sabe aonde Ele vai mexer na tua casa. Imagina lá, a tua filha está para morrer, Jairo. E aí, Jairo, tu não vai murmurar não? E aí, Jairo, tu não vai gritar e dizer: Senhor, nós estamos atrasados, a minha filha. Jairo não falou nada. Jairo esperou o Senhor fazer o que tinha que ser feito. Tem crente que não tem paciência. Se o milagre dele não acontecer na hora dele, até deixar de ser crente ele deixa. Ele diz que está demorando. Senhor, está demorando. Senhor, por que o Senhor não faz assim? É mais fácil, tem um atalho aqui. O Senhor vai testar a tua paciência. Até para aquela mulher receber o milagre dela, ela estava passando pelo desafio dela. Porque o Senhor não entrega milagre de mão beijada. Tira o cavalinho da chuva, que tu vai ser desafiado por Ele. Ele vai te desafiar. Não mudou a maneira de Deus agir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente o mesmo Deus. Ele vai continuar te desafiando, mas o milagre é teu. Se você permanecer com paciência, hoje você vai sair com o seu milagre daqui. Hoje você vai sair com o seu milagre. O problema é que tem crente perdendo a sua bênção porque não tem paciência. Tem. A palavra diz que a mulher sofria há 12 anos com o problema dela. Era a mesma idade que a filha de Jairo tinha de vida. A palavra diz que ela estava 12 anos sendo atribulada com o problema dela. E a filha de Jairo tinha 12 anos de vida. Se Jairo murmurasse, querido, ele ia perder a bênção dele. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não aguenta murmurador. Deus não suporta quem murmura. Foi uma das características, um dos pontos que tirou o povo de Israel da terra prometida. É porque era um povo que murmurava. O teu milagre, ele não vai acontecer, ele já aconteceu. Tu vai chegar até o teu milagre. Mas a única coisa que pode roubar o teu milagre é você murmurar pensando que está demorando. E está no tempo de Deus. Parecia que o Senhor tinha perdido a hora. Parecia que Jesus tinha perdido o compromisso dele. Parecia. Parece que o Senhor esqueceu da tua causa. Parece. Você olha para dentro da sua casa e parece que o Senhor está demorando vir com a provisão dele. Não, filho. O Senhor não perde hora, o Senhor não falha com compromisso. Se Ele te prometeu que vai salvar a tua casa, que Ele vai mudar a tua situação, Ele vai mudar independente do que você está vivendo. O problema é porque Ele gosta de nos desafiar. O Senhor gosta de testar crente, meu amigo. Crente foi feito, foi para ser desafiado. E Ele vai te desafiar. O bom é que a gente já sabe que o milagre é nosso. Se você murmurar, você já vai murmurar sabendo que você está perdendo o seu milagre.
Você não está jogando na loteria não, se o Senhor fizer o milagre, não, o milagre é seu. A palavra diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais, é teu, querido, não murmura não. Pode ser no teu tempo humano que está demorando, mas o que Deus preparou vai acontecer. Para acabar de completar, ainda chega alguém lá da casa de Jairo. Olha, o Senhor parou para curar aquela mulher. Jairo ia esperando ali, insistentemente, ali nervoso, angustiado. Ainda chega alguém da casa de Jairo. Sabe o que ele fala? Jairo, por que tu incomodas o Senhor Jesus? A tua filha morreu. Olha os filhos do diabo que vem trazendo notícia negativa aí. Eu troco o meu nome. Se a filha de Jairo tivesse sido curada, se eles iam correr para levar a notícia para Jairo. Troca o meu nome, porque tem pessoas que adoram levar mensagem negativa para te desanimar. Troca o meu nome. Se aquela mulher tivesse sido curada, se eles iam sair correndo, Jairo precisa mais não, a tua filha foi curada. Duvido. Eles só foram porque eles foram levantados para tentar tirar Jairo do seu milagre. Sabe o que fofoqueiro faz, meu filho? Ele só desanima, ele só prejudica, ele só anda com palavra negativa. Ali era um bando de fofoqueiro. Deus não fala com fofoqueiro. A palavra diz que Jesus olha para ele assim, ó. Em vez de falar com eles, ele olha para Jairo e fala assim: Jairo, não tenha medo, crê somente. Porque Deus fala é com homem de Deus e com mulher de Deus. Às vezes você está no processo do seu milagre e acredita em pessoas que querem te desanimar. E eles já vêm com uma palavra bonita. Parecia que eles estavam preocupados com o Senhor Jesus. Por que tu incomodas o mestre? Tua filha morreu. Nunca será incômodo Deus mudar a situação da tua casa. Nunca será incômodo Deus resolver o teu casamento. Nunca será incômodo para Ele Deus te curar de uma doença. A Bíblia diz que Ele veio, foi para nós mesmos, os doentes que precisam do milagre. E não é incômodo Ele te entregar o que Ele te prometeu. É porque fofoqueiro tem ladainha, meu filho, ele tem lábia. Os seus ouvidos precisam ouvir é Ele. Enquanto eles disseram a tua filha morre, Deus estava dizendo, crê. Jairo, não incomoda, Deus está dizendo, não tenha medo. Sempre vai ter uma voz de Deus te animando. Pode ter voz de desânimo? Tem, sempre vai ter. Sempre quem está em busca de milagre, tem aqueles que são levantados para desanimar, sempre. Mas eu quero te falar, existe uma voz de Deus, procura. Deus não parou de falar, algumas pessoas parou de ouvir, mas Deus não parou de falar. Todos os dias Ele tem uma palavra para você que te encoraja, procura ouvir. Vai para isso aqui que é a palavra dEle, que Ele tem uma palavra para te motivar a seguir em direção ao teu milagre. Tem uma palavra para a sua vida. Às vezes nós paramos, começamos a ouvir vozes que não vêm de Deus, e até acreditamos que a nossa filha morreu. Tem gente que acredita que você não nasceu para ser abençoado, que o teu casamento não tem mais jeito. Tem pessoas que até acreditam que o Senhor não é contigo, porque dão ouvido para pessoas erradas. Querido, cola num homem de Deus e numa mulher de Deus, que ele tem uma palavra de Deus para a sua vida. Sai de perto daqueles que falam só coisa negativa. Tem gente que foi levantado só para falar coisa negativa. Onde ele vai, ele fala coisa que quer desanimar o outro. Sai de perto. Corre. Porque o intuito dele é te tirar do teu lugar da bênção. É tirar o teu foco do teu milagre. Ele quer te desmotivar. Ali o propósito dele era fazer com que Jairo despedisse o Senhor. Jesus, muito obrigado. Eu amo é que Jairo fica caladinho e crê no Senhor Jesus. A palavra, Jairo, ele estava blindado contra isso. A Bíblia diz que ele não responde nem aqueles que chegaram trazendo a notícia negativa e nem o Senhor.
A Bíblia diz que ele fica caladinho, que crente, quando tem certeza do seu milagre, ele não bate boca, ele não briga com ninguém, ele espera o milagre dele acontecer. Jairo sabia. Quem não sabia com quem Jairo estava andando era aqueles fofoqueiros, mas Jairo sabia com quem ele estava andando. Querido, eu quero te falar, muitos estão dizendo que o teu projeto, a tua família não tem mais jeito. Muitos estão dizendo assim que é o fim do teu casamento. É porque eles não sabem quem é que está andando contigo. Eles se relacionam de madrugada. Eles estão dizendo que não tem mais jeito com seu filho, com seu pai. Eles estão dizendo que não tem mais jeito com a sua família. É porque eles não sabem com quem é que você anda nas madrugadas. Com quem é que você clama nas madrugadas? Porque se eles soubessem, eles iam entender que ali era uma afronta, porque ele estava andando era com o Senhor Jesus. Eles não entendiam que quem estava ali é aquele que dá vida, tira a vida, cura, sara, é ele que restaura, meu filho. Eles não entenderam que quem estava ali naquele momento era o Senhor. Eles não tinham noção com quem é que Jairo estava. Tem gente que não tem noção. Você nasceu para ser abençoado, a sua casa nasceu para prosperar, o seu casamento foi criado, foi para ser exemplo, mas tem pessoa que não entende. A fase que você está passando não define nada. O teu milagre, a provisão de Deus está vindo em direção à sua casa. Eu gosto de Jairo porque ele é determinado no seu propósito. Você precisa ser determinado. Atitudes corretas, meu amigo, em tempo de crise, ela gera milagre. Jairo aqui, estava carregado de atitudes corretas. Tem gente que fica apático quando chega os momentos de crise, de dificuldade na casa dele. Mas eu quero te dizer, as atitudes corretas, nesse tempo difícil, é que vai gerar o teu milagre. Tu pode não estar enxergando nada, como eu já muitas das vezes passando por problema dentro da minha casa, passando problema com o meu relacionamento, com o filho. Eu não enxergava nada, mas uma coisa eu fazia. Eu cria que o meu milagre estava em direção. O meu milagre estava na minha frente, eu estava caminhando em direção a ele. Eu sabia em quem eu cria. O problema é que quando muitas crises chegam no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida espiritual, a gente fica apático. A gente acredita em todo mundo, a gente busca em todo lugar e esquece que tem uma palavra de Deus que foi falada lá atrás. Alguém profetizou na tua vida, alguém prometeu da parte de Deus que tinha coisas boas para vir para a tua vida. Não esqueça. Profecia e palavra de Deus que é lançada sobre a sua vida, meu filho, não é para aquele dia não, é para você guardar ela, para que no tempo de crise você se lembre de cada profecia que falará ao teu respeito. Cada profecia que foi falada vai se cumprir. Tempo de crise não anula não, filho. Tempo de crise não anula o que Deus tem para fazer na tua vida. Aí Jairo tampa os ouvidos para aquele monte de fofoqueiro e segue em direção à casa dele. A palavra diz que quando ele chega lá, estava tudo esquematizado. O velório já estava pronto, a filha estava lá, estavam os que cantavam, estavam os instrumentistas, estavam aqueles que choravam. Estava tudo esquematizado para chorar o luto da filha de Jairo. Tudo. Quando o Senhor chega, eles já começam a observar o Senhor de longe. Aí o Senhor diz, que alvoroço é esse aí? Parecia que o Senhor Jesus, ele brinca nesse momento. O que está acontecendo aqui? Que alvoroço é esse? Que gritaria é essa? Aí os pessoal começaram a sorrir de Jesus. Esse Jesus, eu acho que não sei, sabe se ele é normal? Ele está dizendo que a filha de Jairo está dormindo. Olha, ela morreu faz tempo. Eles olharam para Jairo ali. Imagina o desespero de Jairo entrando dentro da casa dele. Aí eles olharam e falaram assim, não Senhor, ela morreu. Ele que não, ela vive. Tem gente que insiste em dizer, morreu, e ele diz, não, ela só está dormindo, porque a visão de Jesus é uma, e daqueles homens era outra. Eu amo quando Jesus olha para a tua situação. Às vezes olhar para a minha vida, queridos, muitas das vezes eu falava assim, não tem mais jeito. Eu olhava para o meu casamento, hoje,
Graças a Deus, eu tenho 10 anos casado com a minha linda esposa, mas chegou um tempo que eu olhava para o meu casamento e falava assim, é o fim. Mas o Senhor sussurrava através de homem de Deus e falava, um dia o teu casamento vai ser exemplo e testemunho. Eu estou aqui. A visão de muitos é que o teu casamento, a tua família, a tua vida espiritual, o teu chamado morreu. Mas a visão de Jesus é diferente. Ela é espiritual. Ele estava dizendo, ela não morreu, ela dorme. O teu plano, o projeto que Deus tem contigo não morreu, apenas está dormindo, querido. Às vezes você chegou aqui, fazia tempo, talvez está até distante da casa do Senhor. Porque o Senhor está dizendo, não morreu, estava dormindo, hoje eu vou ressuscitar aquilo que morreu. Eu já vou adiantando para quem está nos visitando, Deus tem um plano com a tua vida hoje. Você entrou nesse lugar, não foi à toa, Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus vai falar com você e vai te mostrar que o teu chamado não morreu, Deus ainda tem algo com a tua vida. A palavra diz que quando ele chega lá e começam a sorrir do Senhor, a palavra diz que Jesus continua e diz assim, olha, tem uma coisa aqui, ela não morreu, ela está dormindo, mas para me entrar lá, algumas pessoas vão ter que sair aí. Aqueles que estavam sorrindo ali, do que Jesus falou, vai ter que sair, eu só vou entrar na casa depois que todo mundo sair. E a Bíblia diz que todos aqueles que estavam sorrindo, quando Jesus disse que a menina dormia, tiveram que sair de dentro da casa. Aí Jesus pegou o Jairo, pegou a esposa dele, pegou os 3 discípulos dele e entraram para dentro da casa. Aqui é outra atitude linda. Jesus estava falando assim, Jairo, para algumas coisas acontecerem na tua vida, o teu milagre acontecer na tua casa, eles vão ter que sair. A tua bênção vai acontecer quando tu entender que tem muitas pessoas que não vão participar. Tem muitas pessoas que vão ter que sair para o teu milagre acontecer. Vai ser como destravar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Deus estava dizendo assim, Jairo, nem todo mundo vai participar do que eu tenho para fazer na tua vida. Às vezes nós colocamos todo mundo dentro da nossa casa. Eu já passei demais por isso. Às vezes tinha gente dentro da minha casa que me abraçava, mas os sentimentos eram o contrário. Que dizia, vai dar certo, mas dentro estava dizendo, eu duvido. Jesus estava dizendo, esses aí que estão sorrindo vão ter que sair, porque eu só vou fazer o milagre quando eles saírem daí de dentro. Porque ali eles estavam prontos, era para sepultar a filha de Jairo. Não era para celebrar o milagre que ia acontecer, não. Ali eles estavam orando, ali acreditando que ali ia ser mais um velório naquela cidade. Mas o Senhor é diferente. O Senhor, Ele é diferente. A palavra diz que tudo aquela festa, aquele velório que estava já organizado, o Senhor, em outras palavras, estava dizendo, hoje não vai ter instrumentista, hoje ninguém vai tocar velório, hoje, essa que vocês estão dizendo que morreu, eu estou dizendo, cancela a festa, cancela esse negócio de tocar no velório, porque a menina até dormindo. Levanta a tua mão, Senhor, aqueles que estavam preparados para tocar, pensando que a família ia ser destruída, que o casamento ia ser destruído, eu estou dizendo, cancela tudo, porque eu tenho um tempo novo para essa mulher, eu tenho um tempo novo para esse homem, eu tenho um tempo novo para essa família. Eita, meu Deus! Querido, tem gente que eles organizam, eles preparam para comemorar a nossa derrota. Tem gente que está ali, às vezes está no meio, mas estão esperando para tocar na nossa derrota. O Senhor estava dizendo, cancela instrumentista, cancela os pranteadores, porque a menina hoje, ela vai ressuscitar, ela vai acordar, ela não vai morrer. Deus ainda continua frustrando o plano de quem está esperando a tua derrota. Eu faço rir aqueles que estão esperando dar errado no teu casamento.
Aquele que estão esperando o teu chamado dar errado, estão esperando a tua família fracassar, o Senhor está dizendo, se estão programando para festejar o que vai dar errado, vão programar errado, porque o que eu tenho para a tua casa, o que eu tenho para o teu chamado, é milagre, é provisão, é tempo de bonança. O Senhor ainda frustra, o Senhor ainda cancela esse tipo de coisa. Se o que você está vivendo, querido, está nas mãos de Deus, eles vão esperar dar errado. Eles vão esperar. A gente vai só separar, você vai entender que nem todo mundo precisa estar dentro da sua casa. Agora eu estou falando com crente. Eu já passei por situação onde eu recebi uma revelação de Deus através de um sonho. Deus me mostrou, meu filho, tu vai passar por isso. Tu vai passar por uma perseguição, vão pensar que vão te derrubar, cuidado. Aí eu peguei aquela revelação, meu Deus, mas Deus é bom demais, me revelou. Aí eu fui, abri minha boca e contei para uma pessoa. Olha, Deus me revelou isso, isso e isso, o que é que quer dizer? Aí a pessoa disse, olha, vai acontecer isso e isso e isso. Pois eu estava contando para a pessoa que ia ser minha perseguidora. Algumas pessoas não podem ser compartilhadas do teu milagre. Algumas pessoas, querido, não vão fazer parte do que Deus tem para fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque se você contar o que Deus vai fazer, elas vão querer bloquear, elas vão querer barrar. Por isso que Deus estava falando, Jairo, nem todo mundo vai estar na casa. Eu vou aqui, selecionar quem vai entrar. É só você, sua esposa e os 3 discípulos. Para milagre acontecer, não é abrir boca. Eu lembro de José. José não aprendeu esse princípio. Deus disse assim, olha, eu vou fazer na tua vida. José, eu vou te tirar desse lugar e vou te colocar num lugar muito alto. Aí José pegou o que Deus falou e começou a contar para todo mundo. Contou para os seus irmãos, se gabou, e os próprios irmãos foi que tentaram barrar o que Deus tinha para fazer. Deus estava dizendo, eu vou selecionar quem vai andar na tua casa, quem vai andar contigo. Nem todo mundo é para estar na nossa intimidade, irmão. A gente precisa aprender isso. Enquanto você não aprender isso, teu milagre vai ficar longe. Enquanto você não aprender que nem todo mundo é para estar dentro da nossa intimidade, o seu milagre vai ficar distante, você vai se frustrar, vai dizer que Deus não é contigo, porque o Satanás se levantou de novo. É porque tu sempre se relaciona com as pessoas erradas, tu sempre coloca na tua intimidade quem não é para estar. Deus estava dizendo, o milagre vai acontecer, mas separa as pessoas certas, para levar para a tua intimidade. Separa as pessoas certas, que o milagre é teu. Separa as pessoas, porque eu tenho uma grande coisa para fazer na tua vida, Jairo. Tira para fora aqueles que estão sorrindo. A palavra diz que quando Jairo entra dentro daquela casa, Jesus vai e faz o tão esperado milagre. A Bíblia diz que ele levanta ela, faz o milagre, e quando Jesus aparece na porta da rua com a mulher viva, a palavra diz que aqueles que sorriam começaram a ficar tudo impressionado, espantado. Como assim? Ela morreu? Aí Jesus apareceu com ela viva. Não, ela só dormia. A palavra diz que quando Jairo saiu de lá, aqueles que estavam sorrindo ficaram espantados. O que Deus vai fazer na tua vida, querido, muitos desacreditaram, sorriram, mas quando vê tu ali com o teu casamento estruturado, tua família estruturada, aqueles que desacreditaram e sorriram, vão ter que ficar espantados, porque Deus vai fazer muitas coisas na tua vida. Deus vai fazer o que tem que ser feito. Ali a palavra diz que eles chegaram, sorriram do que Jesus prometeu fazer, mas quando o milagre acontece, eles ficam tudo espantados. Mais uma vez, o percurso que tinha para a família de Jairo foi frustrado. O percurso que a família de Jairo estava seguindo era um percurso que não era de Deus. Mas quando o Senhor entra dentro da casa dele, a palavra diz que a realidade da casa dele mudou. Imagina todo mundo ali pegando suas coisinhas e indo embora. Mas não era aqui que ia ter um velório? Ah, mas contaram aí nas esquinas que a filha de Jairo já tinha morrido.
Ah, mas eu já vim toda preparada para comer o bolo, a peta, o cafezinho, estava tudo preparado. Não, estava não. A tua família vai ser abençoada. Ah, mas estava tudo ajeitado. Estava, mas Deus vai começar a frustrar aquilo que parecia que ia dar errado. Aquilo que muitos acreditavam que era o fim. Eu amo porque o Senhor, quando chega na história de alguém, Ele mostra que é o fim enquanto ele não está na jogada. Enquanto ele não está na jogada, você vai seguir um curso natural, aonde você é que governa e o diabo é que governa. Mas quando o Senhor está ali, meu filho, envolvido no processo do teu milagre, podem se levantar fofoqueiros, podem se levantar aqueles que não acreditam, o teu milagre vai acontecer. Deus mostrou que Ele não depende de ninguém. Ele não depende daqueles que sorriem, daquele que desacredita. Ele não depende de tempo. A palavra mostrou nesse texto que só depende do Senhor querer fazer o milagre. E Ele quer fazer milagre nessa noite. Ele deseja fazer milagre nessa noite. Eu estou aqui para receber o meu. Eu saí de casa dizendo: Senhor, eu vou ministrar milagre, mas eu quero o meu. Eu quero primeiro receber o que eu tenho te pedido. Eu quero receber. Às vezes, muitas pessoas param nesse processo. Eles se levantam, eles tomam a atitude certa de ir em direção ao seu milagre. Aí porque muitas pessoas se levantam, situações difíceis se levantam, e muitos desistem nesse processo do milagre. Eles se levantam dizendo: olha, eu não aceito a minha realidade, eu não quero isso para minha casa. Eles se levantam, aí ele começa a ser testado, o crente ele começa a ser testado, aí vai esmorecendo, e antes de chegar perto do seu milagre, muitos desistem, irmão. Infelizmente muitos desistem, mesmo sabendo que Deus já abençoou, que Deus já abriu porta. Muitos desistem. Ah, mas porque fulano de tal se levantou contra a minha vida, eu ia receber minha bênção, eu ia receber o meu milagre, a provisão já era minha, mas fulano de tal se levantou. E aí? O que é que tem? Crente foi levantado e foi escolhido, foi para ser provado, querido. E daí, se levantaram, se a situação está difícil, se a crise chegou, e daí? Jesus não depende de situações para fazer o que Ele tem para fazer. Ah, mas se tudo está dando certo, eu sou o melhor crente. Mas se está dando errado, eu começo a desacreditar que realmente eu tenho uma provisão de Deus para receber. Eu me lembro de um texto, onde os apóstolos estavam pregando, e aí se levantaram os fariseus e prenderam os apóstolos. Atos capítulo 5 vai dizer que eles prenderam os apóstolos que estavam pregando a palavra de Deus. Aí naquela confusão, eles pregando, pessoas se convertendo, quando eles prenderam os apóstolos, eles falaram assim: olha, esses camaradas não param de pregar essa palavra desse tal Jesus. Vamos matar ele, que é a única maneira de a gente calar esses homens aí. A palavra diz que eles esquematizaram matar aqueles 3 apóstolos. Só que na mesma hora, um dirigente da sinagoga chamado Gamaliel se levantou e disse assim: rapaz, não faz isso não. Há um tempo atrás, um tal de um homem chamado Teudas se levantou com 400 discípulos, dizendo que era alguma coisa, dizendo que eles iam alcançar um objetivo. Mas depois que mataram esse Teudas, dias depois, os discípulos tudinho se distanciaram, se dispersaram. Aí se levantou outro, um tal de Judas Galileu, dizendo que ia revolucionar, que ia fazer uma rebelião. Mataram Judas, os seus discípulos tudinho se dispersaram. Aí o Gamaliel olhou para ele e disse assim: não faz isso com os apóstolos não, porque se for obra humana, vai fracassar. Mas se for Deus que está usando eles, vocês não vão resistir, porque vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. É essa palavra que eu tenho para a sua vida. Às vezes eu vejo pessoas parando
e desistindo das suas promessas, dos seus propósitos, é porque fulano se levantou contra você, é porque a situação quer te parar. Queridos, se lutarem contra você, contra a tua casa, vão ter que perder, vão ter que desistir, porque vão estar lutando contra o próprio Deus. Às vezes você fica com medo. Jairo olhou e falou assim: não, eles estão, não é me insultando, não, eles não estão rindo de mim, eles estão rindo do Senhor, e que quem ri do Senhor, meu filho, vai ser envergonhado. Ah, mas estão querendo me parar. Se quiserem parar você, o seu casamento, parar os planos que você está sonhando, eles vão querer parar o Senhor, porque foi Deus que te chamou, foi o Senhor que te escolheu. Eu quero que você entenda que ninguém tem poder para te parar, ninguém tem poder para destruir o teu casamento, ninguém tem poder, querido, para roubar o chamado que Deus tem para a tua vida. Ninguém. Agora você tem esse poder. Jairo, ele teve o livre-arbítrio para desistir da promessa e do milagre dele. Jairo teve a oportunidade de parar, mas a palavra diz que um homem determinado como Jairo, a palavra diz que ele não olhou para trás. A Bíblia diz que Deus não tem prazer daqueles que retrocedem. Jairo não retrocedeu diante das situações difíceis. A última atitude, eu sei que tem irmãos aqui, irmãs, que talvez estão passando por muitas dificuldades. Talvez você está olhando para a vida de Jairo e está falando assim: essa história parece com a minha. Eu estou passando dias difíceis. Talvez você está olhando para mim aqui ministrando e está dizendo: a minha vida está parecendo com a de Jairo. Eu estou em busca de um milagre, eu estou em busca de uma provisão, mas está difícil. Situações se levantaram, pessoas se levantaram, mas eu quero te dizer: que glória tem você olhar para trás agora? Que glória tem você desistir agora? No meio do processo, eu te digo, não tem glória olhar para trás. A Bíblia fala que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, mas naqueles que avançam. Eu quero te dizer que você não tem a opção de voltar nessa noite, querido. Se Deus te prometeu, se Deus te levantou, se Deus disse que vai te abençoar, não retroceda, não pare, porque Deus está dizendo que o milagre é teu, que a provisão é tua, que o que Deus tem para fazer na tua vida, a situação difícil que você está passando, não vai roubar o teu milagre. Eu queria te convidar para ficar de pé. Fica de pé, eu preciso orar, eu preciso ouvir o glória a Deus e o aleluia daqueles que têm certeza que vão receber o seu milagre. Eu quero ouvir o clamor daqueles que estão como Jairo, dizendo: eu preciso de um milagre, Senhor, mas está tão difícil. Eu quero que você feche os seus olhos e comece a observar as situações que se levantaram esses dias. Eu quero que você feche seus olhos e comece a visualizar qual foi a situação que disse que o teu plano morreu, que o teu projeto morreu. Essa é a hora. Esse momento aqui é para você refletir. Olha para a tua situação. Você que entrou aqui dentro desse templo dizendo: o meu plano parecia que estava errado. O meu projeto, eu já tinha até desistido dele. Eu estava conformado com a situação que a minha família estava vivendo. Eu quero ouvir um clamor desses que estavam dizendo que não tinha mais jeito. Foi para isso que o Senhor me trouxe, foi para dizer: eu não te dei realidade que não é de ser abençoado. Eu não te entreguei, eu não te chamei para ser frustrado. Eu não te chamei para parar no meio do caminho. O que eu estava esperando era você se levantar com atitudes certas. Isso. O Senhor quer ouvir o clamor daqueles que vão receber o milagre. Isso. Coloca para fora. Você que chegou aqui desanimado, Deus está dizendo: eu
Eu não te chamei para se frustrar no meio do caminho. Sim, o Senhor quer ouvir o clamor daqueles que não são conformados com as situações difíceis. Eu vim nessa noite, foi para despertar a fé que estava morta. E Jesus está dizendo: eu te levantei para ser vencedor. Eita! Coloque essa fé que estava adormecida. Ativa essa fé que estava adormecida. O Espírito Santo está dizendo aqui: quem foi que disse que morreu? Quem foi que disse que acabou? Eu vou começar a fazer o que eu prometi que ia fazer. Bota pra fora. Em seu nome o inferno treme. Em seu nome os coxos andam. Em seu nome os cegos veem, os cegos veem. Em seu nome os mortos vivem. Abre a tua boca. Só os inconformados nessa noite. Só aqueles que não aceitam a realidade que não vem de Deus. Você foi escolhido para viver uma realidade que vem dos céus. Nada menos do que o que Deus tem para a tua vida. O Espírito Santo está despertando uma fé. Isso, Espírito Santo, se move em nosso meio. Levanta uma igreja que vai batalhar pelo seu milagre. Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. Meu Deus, sim, meu Deus. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que até falaram não tinha mais jeito. O meu chamado tinha chegado ao fim. Eu dei ouvidos a pessoas que não se agradavam do que o Senhor ia fazer na minha vida. Aleluias. Ah, meu Deus. Deus está dizendo: meu filho, minha filha, até hoje o plano estava adormecido,
Mas eu estou dizendo o que eu prometi que ia fazer, o que eu prometi que ia cumprir. Hoje está se levantando o leão que vai cumprir todas as promessas. Deus está enchendo esse lugar. A glória de Deus está pesando nesse lugar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Canta isso. Em teu nome, declara Jesus. isso. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus. E em seu... Oh, meu Deus! Eu vejo família se levantando. Eu vejo o casamento se reestruturando. Eu vejo filhos se convertendo. Eu vejo pais sendo rendidos nos pés do Senhor. Quem disse que os teus planos estavam frustrados? Estavam enganados, porque hoje Deus está ressuscitando planos. Estava esperando a tua derrota? Quem estava esperando para comemorar a tua desistência? Vai ter que marcar outro dia, porque hoje Deus está levantando uma nova mulher de Deus, um novo homem de Deus. Eita! Vai ter que marcar outro dia, porque o Senhor já determinou a tua vitória. Vida flui, vida flui, 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 vida flui, vida flui. Ele está aqui. Vida flui, de mim, de você flui vida, flui vida, flui vida. Oh, flui, vida flui, vida flui. E em teu nome o inferno treme. E em seu os coxos andam. Vamos, vamos, vamos. Do seu interior fluirão, fluirão. Rio de águas vivas fluirão, fluirão. Do seu interior fluirão, fluirão. Rio de águas vivas fluirão. Do seu interior fluirão, fluirão. Rio de águas vivas fluirão, fluirão. Do seu interior fluirão, fluirão. Rio de águas vivas. Eu sei que tem pessoas que estão nos visitando. Eu preciso dizer, o milagre que tanto tu espera só vai acontecer quando tu se render aqui nos pés do Senhor. A atitude mais linda de Jairo foi ele ter pegado na mão do Senhor Jesus e ter determinado no seu coração: eu vou levar o Senhor Jesus para dentro da minha casa. Jairo disse: outro não, ninguém
poderá fazer o meu milagre se não for o Senhor Jesus. Eu sei que você está nos visitando. Eu sei que você entrou neste lugar dizendo: Senhor, por que com a minha família? Por que com a minha casa? E o Senhor está te dizendo: porque até agora você não me convidou para ir na tua casa. Meu Deus. Jesus está dizendo: meu filho, há quanto tempo eu espero que você me convide para resolver os problemas da tua casa. Meu Deus. O Senhor Jesus está dizendo: hoje eu vou com você para sua casa, e aquilo que não tinha mais jeito, aquilo que você tinha desistido, eu vou resolver. O Senhor está dizendo: hoje eu vou na tua casa e vou voltar para correr toda crise, toda dificuldade, mas o teu milagre vai acontecer.